Este é o podcast Trocando Ideias. Hoje trazemos uma das grandes personalidades do estado do Rio Grande do Sul, tanto como política, mas também pela sua bela trajetória no jornalismo gaúcho, como comentarista, como representante do Grupo RBS em Brasília. É óbvio que vocês sabem de quem estou falando, Ana Amélia Lemos. Muito bem-vinda, Ana Amélia. Obrigado por aceitar o convite do videocast Trocando Ideias. Quem agradece, meu caro Lucas, sou eu, por estar aqui na minha casa. Eu sou filha da PUC, como você também, né? Então, brincadeira à parte, é uma alegria estar aqui com um comunicador jovem, né? Você de uma escola que avançou muito depois das redes sociais, da tecnologia da informação, que veio revolucionar a área da comunicação. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou começar fazendo umas perguntas mais leves. Quem é Ana Amélia, para além da figura pública, para além da política, para além da jornalista que todo mundo conhece? Bom, eu sou Ana Amélia Lemos, eu nasci em Lagoa Vermelha, que você também conhece, tem família lá naquela terra, do Campos de Cima da Serra. Saí de casa com 9 anos de idade para morar com uma senhora como dama de companhia aqui em Porto Alegre. Ela era a sogra de um advogado famoso lá do Rio Grande do Sul, do distrito onde eu nasci. Na verdade, eu não nasci em Lagoa Vermelha, eu nasci no distrito de Clemente Argolo, mais conhecido afetuosamente por quem mora lá, por Estância Velha, que muitos confundem com Estância Velha, o município aqui na Grande Porto Alegre. Mas eu nasci lá, meu avô era ferreiro, meu pai marceneiro, minha mãe era dona de casa. E eu vim para Porto Alegre, fiquei 4 anos como dama de companhia dessa senhora, onde eu tive a primeira oportunidade, aos 9 anos, de estudar, trabalhar. E aos 12 anos eu volto para Lagoa Vermelha, e precisava estudar e eu não tinha condições, a família, de pagar a faculdade ou o colégio, porque era privado, para continuar estudando. E eu, à época, com 12 anos de idade, escrevi uma carta para o Leonel Brizola, que tinha sido eleito governador do Rio Grande do Sul, pedindo uma bolsa de estudos interna no ginásio, na Escola Normal Rainha da Paz, que era a escola que havia na época, porque não havia escola pública para o 2º grau, só até o primeiro ensino fundamental. E aí, por incrível que pareça, minha família era do PL, mas eu não entendia nada do que significava PL ou PTB, mas eu ouvi o Brizola falar muito de educação quando estava em Porto Alegre, porque eu morava, essa senhora, dona Rosita Ache, Dornelles Ache, ela morava no edifício Independência, 831, apartamento 82. A gente nunca esquece essas coisas, né? E ali embaixo, na entrada, tinha uma galeteria que o Brizola frequentava. Então, ela morava no 8º andar e eu de lá olhava, pequena, não olhava a chegada da comitiva, o governador indo jantar ou almoçar nessa galeteria. Mas eu ouvia ele às sextas-feiras na Rádio Farroupilha, à época, falando muito, ele falava muito de educação, porque ele também era de uma família pobre, e graças também à bolsa de estudos ele se formou, trabalhou, foi bolsista, e depois fez o curso de engenharia na URCS, que era pública, né? E aí eu escrevi a carta para ele. E, por incrível que pareça, essa carta chegou às mãos dele, porque eu pedi para uma pessoa, um emissário, levar em mão, deixar na portaria do Palácio Piratini. Veja só o sonho, né? Só que naquela época essas coisas eram possíveis, né? Hoje você usa um WhatsApp, hoje o WhatsApp, né? E aí eu respondi, então eu ganhei, graças ao Brizola, eu ganhei essa bolsa por todo o 2º grau e a escola normal, que seria o nível técnico, né? Eu fiz a escola normal lá em Lagoa Vermelha. E depois, também com uma outra bolsa de estudos que eu consegui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que havia esse programa, eu consegui vir para cá, para a PUC, fazer comunicação, onde fiz o jornalismo. Então, é a minha história, é o resumo dela. Você trilhou uma carreira brilhante no jornalismo, né? Os gaúchos te conheceram primeiramente como jornalista. Como foi essa transição do jornalismo para a política e como foi fazer esse anúncio, essa conversa com a direção do Grupo RBS, que naquele momento perdia um grande quadro do jornalismo da sua empresa? Nós todos temos, Lucas, prazo de validade, né? Você tem validade, você trabalha em algum lugar e você... Por exemplo, eu senti que estava num momento ali, quando comecei a trabalhar na RBS, aliás, eu entrei na RBS pelas mãos do Maurício Sirotsky. Eu preciso falar dessa história, porque é uma história que eu acho muito bonita, até pela figura que foi. Sim. Eu entrei pelas mãos do dono da empresa, do criador da RBS. Então, o Maurício Sirotsky, que era uma pessoa visionária, ele estava à frente do seu tempo.
E o Maurício estava presente, eu trabalhava na Difusora, na TV Difusora, fazia o Câmera 10, era comentarista de economia no Câmera 10, à época, e eu fui designada a repórter de rua. Eu só fazia comentários, falava sobre a Bolsa de Valores, sobre o movimento. À época estava começando a área do mercado de capitais, e eu então estava naquela toada. E fazia também na Rádio Difusora, fazia um programa de economia, e trabalhava no Jornal do Comércio. Também tinha uma coluna no Jornal do Comércio. Aí, no dia que o Mário Henrique Simonsen, que era o ministro da Fazenda, veio ao Rio Grande do Sul para a posse de Fábio Araújo Santos na Federação, veio um séquito de autoridades. O Fábio de Araújo, o Mário Henrique Simonsen era o ministro todo-poderoso na época, né? Depois dele só o Delfim Neto, tão poderoso quanto ele. E eu fui designada pelo Carlos Bastos, que era o meu editor-chefe da Difusora, a ir lá entrevistar o Mário Henrique. Então, estava o repórter da Geral, que cobria o aeroporto na época. Imagina, nós tínhamos repórteres, hoje não tem nada mais disso. Verdade. Né? Hoje não tem câmeras, não tem toda aquela coisa complicada, hoje é tudo, o celular faz tudo, né? E aí eu fui, e como eu tinha me preparado, eu me preparei aquele dia, fui ouvir o secretário da Fazenda, os problemas do Rio Grande do Sul, os problemas do Brasil, a questão do prêmio à exportação, que foi o começo do endividamento do Estado, porque era um prêmio para desonerar do ICMS, do ICM na época, né, ICM, das exportações, e era o Estado exportador, então o Estado perdia receita porque ele fazia uma isenção nas exportações. E o governo federal tinha que compensar essa perda da receita, e isso não aconteceu, então demorou, e depois, muitos anos depois, é que foi tentar resolver essa questão. Mas isso foi crônico. E eu fui lá, me preparei. Quando o Simonsen desce do avião, tinha um grupo de empresários que tinha ido ao aeroporto, e, inclusive, para minha sorte, Maurício Sirotsky estava presente. E eu comecei a, digamos, não bater boca, mas eu comecei a instigar, fazer perguntas que, digamos, na verdade, eu estava verbalizando todas as questões que aqueles empresários gostariam de colocar o ministro da Fazenda, o Mário Henrique Simonsen. E aí eu fui indo, e aí ficou um silêncio. Os repórteres da Geral, que eu dizia, né, que estava repórter de aeroporto, era: o que esse ministro está fazendo, o que o senhor veio fazer aqui? A pergunta básica, né? Mas eu fui lá, entrei rachando na pauta que interessava, de economia. E aí o Maurício viu aquela entrevista e ficou muito... E eu tinha pedido, na época, eu era também correspondente da revista Visão, eu tinha pedido uma entrevista para o governador da época, que era o Simbal Guazelli, que Deus o tenha, né, já falecido. E eu não conseguia, porque ele não gostava muito de economia, ele gostava de política. E eu, como ia fazer para a Visão, era economia. E ele nunca tinha respondido. Mas correu, aquilo foi assim, a entrevista ficou marcada. Quando nós chegamos na Federação, com toda a comitiva do ministro e tal, o governador olha e diz assim: fiquei sabendo, jornalista Ana Amélia, da sua entrevista com o ministro da Fazenda, a senhora apertou o ministro e tal. Pois é, com o ministro que vem de longe eu consigo falar, mas com o meu governador não. Aproveitei para cobrar, já que eu lhe pedi entrevista, o senhor não atendeu ainda, até agora não atendeu. No dia seguinte, ele me chamou no Palácio para fazer entrevista para a revista Visão. Então, para você ver como é que a gente tem que trabalhar. E no dia seguinte, o Maurício Sirotsky me liga e me diz: olha, vem aqui conversar comigo que eu quero te fazer um convite. Aí, no dia seguinte, fui lá. Me lembro, ele estendeu os braços, assim: Ana Amélia, que bom que você está aqui e tal. E eu queria te convidar. Agora é o seguinte: você vai tirar todos os teus empreguinhos aí que tu tem, porque eu era assessora de imprensa para ganhar um pouco mais, né? Comunicador sempre acumulando emprego. Bico, cheio de bico, né? Você trabalhava com bico. Então, eu trabalhava na Secretaria de Planejamento, era assessora, trabalhava no Jornal do Comércio, trabalhava na Difusora, na TV, na rádio, 4 coisas fazia, né? Então, e a gente fazia, né? E aí ele disse: vai tirar tudo isso aqui, você vai trabalhar só, fazer uma coluna na 0 Hora de economia e um programa que eu vou fazer para você às 10 horas da noite na TV Gaúcha, né? Bom, horário nobre, né? Aí eu comecei, então eu gravava o programa na TV, e um dia, eu lembro, eu estava gravando o programa e eu nunca repetia a gravação, era assim, entrava direto, entende? Mas como nós estamos conversando aqui. Não tinha script, não tinha nada. Olha, tal, não sei aqui hoje e tal. A Bolsa fez isso, aquilo. E era uma noite de verão, acho que era em dezembro, por aí.
E eu estava com um colarzinho de plástico, de bolinhas, de plástico amarelo até, me lembro, e a roupa era azul marinho, como essa camisa que eu estou, azul marinho. E aquele colar caiu, arrebentou as bolinhas, que era de plástico, né? E caiu e fez um barulhinho assim, papai. E eu segurei e disse, isso acontece, né, para as melhores famílias da Bolsa hoje, fez isso, como, né? Bom, aí foi uma briga no suíte. Está lá o suíte trabalhando aqui, né? Lá o suíte ele guardado. Na suíte ficou lá. E tinha um colega nosso que era muito competente, ele tinha muito, o Leca, ele tinha muita noção daquilo que é ao vivo e daquilo que é gravado. Então, isso daria, mantendo no ar, a questão do ao vivo, né? Porque você não corrigiu o erro. Aquele erro ficou na cena, que caiu um colar e bater e tal. Não tinha o que fazer. Então ele lutou e o suíte, não, isso aí não é padrão Globo, não é padrão RBS, tem que tirar, fazer de novo. E eu ali louca, digo, tomara que não tenha que gravar de novo, não tem o que fazer, eu nunca gravei de novo. Né? Aí ele disse, não, conseguiu o Leca, não, conseguiu convencer com a seguinte argumentação, não, vamos deixar assim para ver como é que vai ser a reação do público diante desse fato, né? Inusitado. Espontaneidade, inclusive. Exatamente, como foi. Graças a Deus aquilo foi feito, ele venceu o argumento, muito bom, por sinal, um grande profissional, entendendo da comunicação. Comunicação é isso, né? Espontaneidade, a naturalidade. É isso que atrai o público muitas vezes. Isso, exatamente, é aquela coisa de entender a linguagem, né? E aí, de noite, entrou no ar, a telefonista não parou de receber telefonema. O cara dizia assim, o que vai cair amanhã? A outra assim, ela trabalhou no teatro para saber ter isso aí, a presença em cena, né, que o pessoal fala, né, presença em cena. Não, e outro dia assim, amanhã o que vai ser? Pô, não sei. Olha, um monte de gente ligou, né? Então, ou seja, você testou a audiência, né? Então, olha, uma sabedoria, né? Também ele testou a audiência do programa. E aí foi, então aquilo me deu também visibilidade, o programa tinha muita audiência, porque eu dava o preço da soja, e as pessoas ficavam no interior, ficavam até muito tarde para acompanhar, porque eles iam definir se iam vender ou não a soja no dia seguinte. Então, eu passava na rua e ia chamar da mulher da soja, porque eu falava do preço da soja todo dia, né? A mulher da soja, não sei o que e tal. E como eu sempre falei na TV, na época do teleprompter, não havia TP, não havia TP, o apresentador tinha que ler o script, né? Tipo a Ieda Vargas, que era a apresentadora do Câmera 10, ela lia o script, o Sérgio Schiller também, o Sérgio Schiller. E aí lia, o Ayrton Fagundes também fazia aquela leitura, né? E aí, então, estava lendo. E eu não lia aquilo, porque eu já sabia, passava a tarde toda falando sobre a Bolsa, então eu sabia de cor os números, organização, ação nominativa ordinária, ONPN, aquelas coisas todas. E aí o pessoal, a meninada, quando eu passava, acho que os pais diziam, olha, está vendo uma mulher falando de economia, você não estuda, não sei o quê. Devia ser a bronca em casa. Aí eu passava, ô decoreba. As gurizadas me chamavam, ô decoreba. Eu dizia, será que esse garoto está me chamando de decoreba, né? Tá me... Na verdade, devia ser o pai reclamando, né? Tal. Então, a gurizada tinha essa coisa da comparativa, né? Dos pais cobrando. O pai estudava, viu? É uma mulher, no estado machista, a mulher falando de economia é uma coisa meio estranha. Aí continuei o Carlos Bastos, quando eu fui, tem uma historinha engraçada. O Carlos Bastos, que é um grande mestre da comunicação, era o nosso chefe de redação. E aí, quando eu fui acertar com ele o salário, quando eu entrei lá na TV, ele disse, olha, aqui você vai ganhar, na difusora primeiro, né? Você vai ganhar tanto, sei lá, R$1.000 de salário. Eu disse, só isso? Eu disse, só isso? A Ieda ganha 10 mil. Aí ele olha para mim e diz assim, Memeia, meu apelido, Memeia, mas a Ieda foi Miss Universo, você foi só Miss Lagoa Vermelha. Aí eu fiquei quieta, não tinha o que fazer, não tinha argumento, e aí aceitei. Depois aí que eu fui depois dessa experiência no Câmera 10, da difusora, é que eu fui para a RBS, a convite do Maurício, e aí fazíamos o programa, então, o Panorama Econômico, que era às 10 horas da noite, com grande audiência, por conta dessa interesse dos agricultores de saber como é que ia vender a soja. Então, chamava a mulher da soja ou a decoreba. Então, depois disso, aí fiquei 33 anos na RBS.
no Bom Dia Rio Grande. Aí, em 79, o meu marido foi indicado diretor da Caixa Federal. E aí ele disse, o que isso vai? Eu aceito ou não aceito? Claro que aceito, vamos lá. Eu falei com o Maurício. E aí o Maurício, não, ótimo, assim, vai ser direto de Brasília. E o Maurício sempre teve uma visão, do ponto de vista da comunicação, aquilo que o Marshall McLuhan, que é um grande teórico da comunicação, falava, que é a importância do localismo. E ele foi o primeiro empresário, Maurício Hiroshi, da comunicação, a entender a relevância do localismo. Então, o que é o amor à sua... Mais no Rio Grande do Sul ainda, né? O amor às suas coisas, à sua terra, à sua tradição, o que é nosso, né? Então, porque a nossa festa da uva maravilhosa, né? A festa daquilo, festa daquele outro, Oktoberfest lá de Santa Cruz, todas as coisas, as feiras, a Expo Inter, tudo. Isso é um orgulho para nós, os grandes rodeios, os rodeios que fazem aqui. Então, esse localismo, o que era? Quando eu fui para Brasília, em 79, ele disse, olha, Ana, é o seguinte, você vai dar foco em tudo que é decidido em Brasília que interessa o Rio Grande do Sul. E a pergunta sempre vai ser para a autoridade, o que isso vai impactar no Rio Grande do Sul? E defender as coisas do Rio Grande do Sul. Então, foi uma orientação editorial que ele me deu como comentarista e como repórter para fazer isso. E, na época, a gente tinha que revelar o filme, dependia da Globo, a RBS não tinha, então tinha que a Globo fazer, revelar, montar, editar, era uma confusão. Logo depois, aí veio toda a digitalização, a área digital, e aí mudou tudo, né? E você não tinha mais aquelas câmeras complicadas, eram câmeras, era cinema mesmo, né, que se falava. E aí houve toda a evolução que houve e a gente continuava assim, sempre batalhando. Quando ia ter uma sucessão presidencial, ia lá entrevistar Tancredo Neves, da Colégio Eleitoral. O que o senhor vai fazer pelo Rio Grande? E aí ele me deu uma resposta desconcertante. Não, minha filha, não, não, jornalista, não. A pergunta não é esta, a pergunta é o que o Rio Grande pode fazer pelo Brasil, quer dizer. Aí a experiência política, né, também, uma repórter, né, jovem lá perguntando para ele. Então, quando eu entrevistar o presidente, fiz entrevistas exclusivas com o Sarney, presidente da República, porque o senador Pedro Simão, nosso querido amigo, o senador Simão fazia muitas críticas ao governo Sarney. E aí eu fiz uma entrevista com o presidente Sarney, ele contestando as críticas do senador Pedro Simão. Abrindo um parênteses, eu vi que você esteve em Brasília na homenagem aos 40 anos da redemocratização. Eu já quero fazer uma pergunta, emendar uma pergunta. Como você avalia a democracia brasileira hoje? É uma democracia forte? Qual é a sua opinião sobre? É uma democracia amadurecida porque as instituições estão funcionando. Mal, mas estão funcionando. Mal porque eu acho que está havendo uma intromissão, por exemplo, do poder do sistema judiciário no sistema político e no sistema político no poder executivo. Então, essa, digamos, confluência e essas contradições do regime democrático, que é o equilíbrio entre os poderes, isso está perturbando, porque há um desequilíbrio entre os poderes. O Congresso tem um poder sobre o Executivo muito forte em cima do orçamento. As emendas parlamentares se tornaram um instrumento de uso parlamentar e político, eleitoral, o pior, fisiológico, em alguma medida, muito, muito forte. Isso é eu diria, uma disrupção, um equívoco, tá? É tirar a essência do que é aquela emenda para isso. E não há também o julgamento. Para onde vai esse dinheiro? Como é que está sendo aplicado? Qual é o efeito desse dinheiro, desse recurso que é público, que é de todos, do ponto de vista do interesse público, né? Para quem é, ou não, efeito eleitoral. Isso compromete também, porque ele acaba a emenda parlamentar direcionando aquela emenda no meu curral eleitoral. Eu mando aqui, então para esse aqui é meu, ninguém se mete aqui. E assim sucessivamente. Então isso não é bom para a democracia. Da mesma forma que o excesso de poder que tem o governo com medida provisória, que substituiu o decreto-lei, porque eu estava lá na mudança, na volta do fim do regime militar para o regime democrático, foi substituído o decreto-lei, que era do regime militar, pela medida provisória. E o doutor Leitão de Abreu, gaúcho, que era o chefe da Casa Civil, um dia eu fui entrevistá-lo e ele disse, o Congresso está substituindo o decreto-lei, que tem validade para as
de validade pela medida provisória. Estão dando um cheque em branco para o Congresso Nacional. E, de fato, a medida provisória é para o presidente da República. Então, de fato, o Congresso deu, na Constituinte de 88, um cheque em branco para o presidente da República. Então, isso. Hoje, com o julgamento do Bolsonaro e do 8 de janeiro, o Supremo passou a ser um órgão político, um órgão de decisões, de interferência sobre decisões que é tomada ou pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, e está, eu diria assim, muito perturbado. A despeito dessas disfunções dos poderes, porque a Constituição fala do equilíbrio dos poderes, dos três equilíbrios, né, para dar uma solidez à democracia, a despeito dessas disfunções, de excessos do Supremo Tribunal Federal, merecidamente, a despeito disso, a democracia está funcionando. Então, você não tem... Agora, não é bom isso. Isso não é bom porque vai deteriorando o relacionamento institucional entre Executivo, Legislativo e Poder Judiciário. E a avaliação da anistia? O que você pensa sobre a anistia? Ela tem que ser... Ela agora entrou, aliás, levantado o tema, Lucas, pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 8 de janeiro. Qual foi o tema suscitado por ele e que agora também foi abraçado pelo ministro Roberto Barroso, que está deixando o Supremo, presidiu o Supremo no julgamento e agora deixa o Supremo Tribunal Federal livremente pedindo para sair, para se aposentar. Dosimetria. A dosimetria da pena aplicada àquele que estava lá jogando panfleto ou aquele que pichou a moça, a Débora, aquela cabeleireira, que usou o batom para perder o mané. Que foi a frase de quem? Roberto Barroso, no embate com bolsonaristas. Então, essa frase ela pichou com batom na estátua que é da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal. Deram, sei lá, 8 ou 14 anos de prisão para ela. Quer dizer, então, é uma pena dura demais para um crime de menor poder ofensivo, entendeu? Ela pichou, aquela estátua não foi destruída. Ela foi só pichada, passar uma quiboa ali, ela limpa, né? Vai ficar limpa. Então, aí o ministro levantou na turma que estava julgando no primeiro momento, e isso foi suscitando. Agora, o próprio Roberto Barroso levanta a tese da dosimetria, que, de fato, não devia ser aplicado penas muito duras, porque você já tem prisões aí sobrecarregadas de bandidos, e bandidos que são bandidos mesmo, traficantes ou criminosos, estão soltos. E essas pessoas que, simplesmente acreditando numa ideia, foram lá fazer baderna, fazer uma manifestação. É claro que deu algum dano. O que aconteceu não pode ignorar o dano que houve em patrimônio, dentro do Congresso, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, aquilo não dá para aceitar isso. Você está destruindo as bases da democracia. A democracia não é feita pelo prédio, mas é feita pelas pessoas que ocupam aqueles lugares que estão representando simbolicamente o poder e o sistema jurídico brasileiro, o sistema democrático brasileiro, o sistema institucional brasileiro. Então, por isso, agora, também no debate no Congresso Nacional, que está polemizado, entra de novo dosimetria, que é o que o relator Paulinho da Força Sindical, que está fazendo a relatoria desse tema, está dizendo que não, vamos ver uma dosimetria para também não ser assim um liberou geral, todo mundo vai para casa e tal. Na verdade, todo o foco é em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a direita, que ele é o líder desse grupo forte que tem, reconhecido pelas próprias autoridades do Judiciário. O que ele fez de votos na eleição em 2022 não é pouca coisa. Então, isso também está representando um esforço para tentar. Mas os bolsonaristas ou a direita não está aceitando, a não ser que seja uma anistia geral e irrestrita. Aquela anistia que o Geisel lá começou em 79, da questão da redemocratização. Então, essa questão da dosimetria volta com força agora e vamos ver como o Congresso vai tratar dessa alteração, dessa emenda constitucional que precisa ser discutida pelo Congresso. É o Congresso que tem que decidir sobre isso. Me parece que as movimentações, tanto do Jair Bolsonaro, mas principalmente do seu filho Eduardo Bolsonaro, pelas articulações que ele fez nos Estados Unidos,
de alguma forma, deu um tiro pela culatra, né? Me parece que o Lula aumenta a sua popularidade a partir do momento que gera esse tensionamento com o Trump. O que você pensa? O que você avalia? Não há dúvida. Foi uma jogada de alto risco do Eduardo Bolsonaro, que quis usar uma força externa de muito poder, um poder muito expressivo, especialmente econômico, que foi exatamente impor uma tarifa de 50% de tarifa sobre todos os produtos brasileiros que são comprados pelos Estados Unidos. E você sabe, os Estados Unidos compram carne, compram café, compram pescados, compram frutas do Brasil, além de máquinas, calçados. Aqui o Rio Grande do Sul é um grande vendedor de calçados para os Estados Unidos. No caso da carne, o Brasil teve alternativas de mercado que o prejuízo não foi tão grande. Mas, no caso de calçados, por exemplo, muito complicado, porque os modelos dos calçados que o americano pede não são modelos que servem para mandar para a Argentina, mandar para o México, mandar para a Europa ou para outro mercado. Então, ficou encalhado e hoje você já está com um nível preocupante de desemprego na indústria calçadista aqui do Vale dos Sinos. Então, esse é um efeito que nós já sentimos. Teve alguns resultados que foram positivos, porque com a sobretaxa, também aplicada sobre a China, que é o maior, digamos, inimigo comercial dos Estados Unidos hoje, o que aconteceu? A China, esperta e estrategicamente e pragmaticamente, decidiu ampliar as compras de soja do Brasil. E, então, nós tivemos um aumento da exportação, por incrível que pareça, com tarifato e tudo, um aumento, mas não para os Estados Unidos. Para lá foi a menor, mas para a China. Então, a China concentrou as compras do Brasil, por quê? Porque ela tem interesse aqui em outras questões do setor automobilístico, que é uma área que ela está investindo muito, e na área de logística e em vários outros setores. Então, a China está muito mais pragmática e muito mais ativa, sendo um país de economia centralizada, né, no caso, comparativamente aos Estados Unidos, que é um capitalismo clássico, e um país capitalista e tal, mas a China está dando, digamos, uma certa agressividade comercial muito maior do que os Estados Unidos estão tendo, aproveitando esses vazios deixados pela Casa Branca e eles aproveitando um mercado enorme que é o mercado brasileiro. Então, a China compra mais soja, mas ela não compra porque é boazinha, ela compra porque ela está pensando nas estradas, nas rodovias, nas concessões que ela pode tirar proveito aqui e botando aqui uma indústria de automóveis, a BYD, que vai ter talvez o maior mercado fora da China seja o mercado brasileiro. Então, isso é um jogo de interesses, né, de geopolítica, de tudo. Então, e aí, quando o Trump começa a bater no esquerdismo do Lula e tal, né, daqui a pouco, de uma hora para outra, o Lula liga. Não, mais do que isso, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Trump chega, sobe na tribuna, encontra com o Lula no corredor. Olha o que é a política, né? O que muda encontro casual. Né? Mudou tudo, virou de ponta cabeça. Dá um beijo, aí ele chega e abre. Sai do script o Donald Trump, tá? E aí faz um elogio, foi muito bom, foram 39 segundos, mediu até 39 segundos de um papo maravilhoso, uma química funcionou muito bem, ele é um cara legal, tá? Ele só não fez como o Obama, que chamou, esse é o cara, né? Verdade, do quase isso. Esse é quase isso, faltou repetir, né? Só não repetiu porque o Obama era democrata e ele era republicano. Aí, aquela coisa, isso aí deu um banho de água fria, né? Peraí, que negócio é esse, né? E logo em seguida o próprio Trump liga para o Lula, conversa com o Lula, ficou naquele negócio. Saiu surfando o Lula. Já veio na pesquisa, quer dizer, aí o governo tirou proveito, nós e eles. Quer dizer, nós estamos sendo prejudicados porque eles, o Bolsonaro, a direita, impôs essa sobretaxa de 50%. Eles que pediram a sobretaxa. Exato. Entende? Como para pressão sobre o governo Lula. E no final, aqui, o Lula fez do limão uma limonada. Verdade. Com essa história, né, Lucas? Então, está tirando proveito. E se não cuidar, a direita se dividindo mais ainda do que ela já está, ela pode entregar a reeleição para o Lula. Por conta de erros estratégicos da própria direita, entendeu? Se elas não se entender, concentrar apenas num nome ou fazer alguma coisa, se não se unir, ela está com o risco de fazer isso. Em 2018, tu fosse candidata à vice-presidência da República
com a chapa do Geraldo Alckmin, né? Hoje o Alckmin ele fez uma movimentação que surpreendeu a muitos, né? Na medida em que ele se tornou vice-presidente de uma chapa com o Lula, que é um adversário histórico dele, né? O PSDB sempre bateu no PT. Como você avalia o Geraldo Alckmin como vice-presidente da República? Eu acho que ele é o avalista para o setor econômico, exatamente de um governo de esquerda, como é o governo Lula, que também tem usado o pragmatismo, colocando, por exemplo, o Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura e o Alckmin no comando do Ministério da Economia. O que é? Qual é o motor econômico do país? É São Paulo. Qual é a liderança que tem o Alckmin? É São Paulo. Então, tudo tem uma estratégia por trás disso e concentrar em áreas que têm essa relevância. O Fávaro é do Mato Grosso. Mato Grosso é o maior estado produtor agrícola brasileiro hoje. Se o Mato Grosso fosse um país, seria o quarto maior produtor de soja no mundo, o estado do Mato Grosso, e com obras importantes. Agora, a Ferrogrão, que está em debate no Supremo Tribunal Federal, questionada pelo PSOL por conta de questões ambientais, mas está aprovado. Agora, 2 ministros já disseram, não, ambientalmente esse projeto é sustentável, não tem nenhum óbice para fazer isso. Mas é a parte da oposição. Então, o Alckmin, na verdade, deu ao Lula, eu diria, a confiança da direita, racional, pragmática, para dizer, bom, o Alckmin estando lá não vai deixar cometer algumas coisas que sejam lesivas ao interesse nacional, do ponto de vista econômico, da racionalidade econômica e assim por diante. Então, isso foi uma garantia. Até eu critiquei, eu disse, bom, ele deu um tiro no pé, quando foi lá em 2022. Mas foi uma decisão que ele tomou e acho que ele está ajudando o país hoje, o Alckmin, no comando do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios. Ele também está entrando no grupo seleto que está conversando com a Casa Branca. É o Alckmin, é o Haddad, é o Mauro Vieira e o Celso Amorim. Esse quarteto é que está comandando esse entendimento com a Casa Branca sobre a questão do tarifaço, que agora o Trump abriu a porta, vamos ver qual vai ser o desfecho desse processo. Agora já tem o encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, que toma a decisão da política externa americana. Então, acompanhar os próximos passos disso, né? Para você ver que a política é uma arte, né? Uma arte de você conviver com as divergências, né? E numa democracia você tem que fazer isso. Não adianta, se você radicaliza, o risco de perder é muito grande, porque você bota todos os ovos no cesto só, né? Se for por esse lado. Então, você tem que ter uma convivência. E o que a sociedade ainda agora está entendendo melhor você precisa conversar com o adversário. Você precisa, pelo menos, saber o que você quer fazer, né? Se você pensasse totalmente diferente de mim e eu diferente de você, né? É você saber, afinal, o que a Ana Amélia quer, o que o Lucas quer. Mas, para aí, mas tem coisas que você quer que são iguais às que eu quero. Não dá para a gente dar uma maneirada e juntar aqui as peças e construir alguma coisa por um interesse maior, abrir um pouco das minhas convicções ideológicas em nome de uma causa maior, que é a causa nacional. Não é explorar exclusiva, não, mas os pobres são meus, os ricos são teus. Eu só defendo os ricos, eu só defendo os pobres. Não pode ser assim, né? Porque está todo mundo querendo que o Brasil cresça, que o Brasil avance, que o Brasil seja melhor, nosso Estado também. Essa convivência também, desses debates, questão de gênero, tá? Para que você transformar isso numa batalha? Normaliza isso, discute isso eu diria, com equilíbrio, com racionalidade. Não brigando, não dando murro em ponta de faca. Não vai resolver. Então, o excesso, o próprio Eduardo Bolsonaro hoje deve estar revisando. Pisei na bola. Eu fui longe demais. Eu fui buscar Magnitsky para cima do ministro da Suprema Corte. Então, veja, essas coisas, tudo tem risco. Você dá um passo, você toma uma decisão, tudo, como dizia o Barão de Atararé, as consequências vêm depois. As consequências vêm depois, né? Uma brincadeira, né? Então, mas é assim, a política é assim, e é dinâmica. Então, tem que ter. Me parece que tem a necessidade de ter pessoas que construam pontes. Acho que quando o Alckmin se torna vice do Lula, é uma movimentação de construir pontes. E você deu um exemplo aqui localmente quando você apoiou a Manuela em determinada eleição. Ambas foram criticadas pelos seus setores ideológicos. Estão pagando até agora. Uma coisa que aconteceu em 2012, aliás, o senador que foi eleito em 2022 passou todo
todo o tempo. Ele nunca disse, ninguém deve cobrar hoje do senador que está lá, porque ele não está fazendo nada. Ele nunca disse o que ele ia fazer. Então não dá para cobrar. Está assumido, inclusive. Exatamente, mas por quê? Ele passou a campanha toda, e aí que eu acho que uma campanha... Passou a campanha toda dizendo que eu era comunista. Imagina. Eu comunista, né? Então, quer dizer, então agora eu a meu lado, assim, para mim, a esquerda diz que eu sou da direita, que eu defendi sempre a agricultura, o agricultor. Então, eu sou da direita. E a esquerda diz que eu sou da direita. E a direita diz que eu sou da esquerda. Então, eu estou no melhor lugar, quer dizer, eu não estou nenhum dos dois lados. Aí me fui muito criticada por essa, lá em 2012. Se hoje a Manuela é candidata novamente, não vou apoiar a Manuela, porque ela própria evoluiu, mas eu não vou apoiar a Manuela, não vou votar na Manuela. 2012, mais de 10 anos depois. Então, aí botou no ar, tanto que, pela primeira vez, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul me deu o direito de resposta, porque o candidato que ganhou a eleição para o Senado colocou no ar, no último dia da campanha, uma gravação de eu falando de um dado de 2012. Nós estamos em 2022. Quer dizer, é realmente um ato de má fé, um ato de agressão política, de um jogo sujo, tá? Um jogo desonesto, entende? É a mesma coisa você pegar a rede social hoje, usar a inteligência artificial e pegar uma figura, o governador Zucco, por exemplo, o candidato ao governo, e botar na boca do Zucco declarações absolutamente no dia da eleição. Ou pegar o Eduardo Leite e falar de uma declaração, qualquer um candidato que esteja aí figurando aí no cenário, botar uma declaração usando a inteligência artificial. E aí como é que você vai desmanchar esse negócio? Foi o que foi feito comigo. Mas olha, Lucas, vou te dizer, eu posso hoje, como sempre tive, andar de cabeça erguida pelo trabalho que eu fiz no Senado. Eu não fui a melhor, nem fui a que mais trabalhou, mas poucos trabalharam tanto quanto eu trabalhei em 8 anos. Eu tenho leis minhas sancionadas, a última agora, a regulamentação da lei da pesquisa clínica em seres humanos para novos medicamentos, para câncer, Alzheimer, tal, e aqui na PUC que tem um Instituto do Cérebro fantástico. Eu fiz essa lei, que tenho um grande orgulho, com o apoio de 2 senadores, um deles do PT, Walter Pinheiro, da Bahia, e o senador Moca, do Mato Grosso do Sul, que é médico ele. E essa lei foi promulgada agora. Além de uma lei de fibromialgia, que é uma doença feminina, foi promulgada pelo Bolsonaro. A Dilma Rousseff sancionou uma lei minha obrigando o plano de saúde a pagar para quem tem câncer a quimioterapia oral, que é um medicamento caro para tratar do câncer, e outras leis também na área econômica sobre os integrados, na relação com os integradores, um marco regulamentando direitos e deveres dos dois lados, uma proteção para os integrados de frango, produtor de frango, de suíno, de tabaco, de leite. Isso deu uma segurança jurídica para esses produtores. A lei é minha, eu trabalhei muito para isso. Então, o meu legado me dá muito orgulho disso, e por conta desse trabalho que eu fiz, então hoje, graças a Deus, eu tenho assim, a consciência tranquila. Eu fiz o melhor que eu pude fazer. Se não fiz mais, não foi por falta de empenho, foi por falta de capacidade, mas empenho eu fiz muito. Era a primeira a chegar no Senado e a última a sair. E hoje você é vice-presidente do PSD aqui no Rio Grande do Sul. Segunda vice. Qual é o papel que o PSD vai cumprir nessa próxima eleição? Que lado vai estar, se ele já está se encaminhando para alguma das chapas que estão postas? E como você vê o Eduardo Leite nesse processo? Tudo isso? Uma pergunta. Lucas, isso aí dá um tratado, né? Não, na verdade, o PSD é exatamente... pela própria liderança do Gilberto Kassab, que hoje tem uma respeitabilidade. Por quê? Qual é a característica do Kassab? É a moderação, porque a virtude está no meio. É a moderação. É isso que o Brasil começou a entrar na rota da busca do entendimento. A moderação é o meio, né? É um centro que havia se perdido. Exatamente. É um centro, tá? Um centro que converge. Pode aceitar esse entendimento de pessoas que sejam de centro-esquerda, de centro-direita, poderem, em algum momento, estar juntos. A votação da imposto de renda, a isenção do imposto de 5 mil reais para quem ganha 5 mil reais do imposto de renda. A direita votou com a esquerda. Por quê? Porque o interesse maior são 16 milhões de brasileiros que serão beneficiados por isso. E a esquerda e a direita não poderia cometer
digamos assim, esse erro político se não fizesse isso. Claro que no dia seguinte a mesma direita foi lá e derrotou o governo na medida provisória 1303, que aumentava vários impostos. E aí ela deu o troco. Mas a política é isso, entende? Ela agiu certo ao votar a desoneração do imposto de renda para de R$5.000, porque ela sabia do alcance que tinha aquilo, não só político, mas também econômico e social. E aí depois ela foi verbalizando o que os setores econômicos importantes quiseram, que o governo estava aumentando imposto, em vez de reduzir despesa. Tem sentido ter essa quantia de ministérios que nós temos? Não tem sentido. A gente não sabe nem quem são os nomes dos ministros. Você sabe do Haddad, você sabe do Mauro Vieira, você sabe do ministro da Saúde, o Padilha, sabe do ministro da Agricultura, porque o Rio Grande do Sul interessa, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o resto. Você não sabe, porque é uma gama e cada hora aumenta mais o ministério, mas aqui também não é um pouco diferente, aqui no Estado. Né? Você tem várias secretarias, podia ter, né? Agora criaram. E a sucessão agora em 2026, que é o que está, com a vinda do Eduardo Leite e o grupo que era do PSDB, liderado por ele, fortalece um centro que pretende, das próprias palavras do Eduardo Leite, a dialogar com as correntes políticas do Rio Grande do Sul, que estão interessadas em fazer isso. O que ele vai fazer, a gente não sabe, porque ele era candidato a presidente da República. Agora, assim, as sinalizações estão dando, pelo menos, a direita está com pelo menos, a centro-direita teria uns 5 candidatos aí, potenciais, e o governador Eduardo Leite saiu já na imprensa, ele poderá ser candidato à presidência da República, candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, ou permanecer no Palácio Piratini e fazer o sucessor e ser um ministro de Estado, ganhando candidato que seja apoiado pelo grupo político liderado pelo PSD, por exemplo. Então, as alternativas são muito grandes. O número de prefeitos, amanhã mesmo vai ter em Eldorado do Sul, é um evento de filiações do PSD. Tem aqui em Porto Alegre, com a única vereadora do PSD aqui, a Cláudia Araújo, vai ter um movimento grande de manhã na Câmara de Vereadores, e vai estar presente o Eduardo Leite e as lideranças do PSD. O Kassab já veio aqui 2 ou 3 vezes, né, por isso, pelo interesse que isso representa. O partido tinha 2 deputados, 2 candidatos importantes, o Darley de Deus, que é deputado federal, o deputado estadual, que é o Dimas Costa, né, que está na Câmara da Assembleia Legislativa, o Gaúcho da Geral, também do PSD, que agora está num outro grupo de federação, né, que estava compondo aí. O Luciano Azevedo, lá de Passo Fundo, era o segundo suplente do Darley, assumiu quando o Darley foi secretário de Estado, mas para você ver que está fortalecendo. Então, também nas eleições municipais do ano passado, eu trabalhei bastante, viajei pelo Rio Grande do Sul todo, a Ângela Fachinella testemunha, foram vários 1.000 quilômetros que andamos pelo estado todo. A gente, de 6 prefeitos, passamos para 13 prefeitos, dobramos. É pouco, claro, para um estado que tem 497 municípios, mas isso já foi um avanço muito grande. Agora, com as filiações de vários prefeitos para o PSD, o partido é fortalecido com a presença do governador Eduardo Leite no PSD, liderado pelo Kassab. Estamos entrando na reta final aqui da nossa entrevista. Tu visualiza algum desses candidatos ao governo do estado, pré-candidatos, largando na frente? Temos hoje Gabriel Souza, temos Luciano Zucco, temos a Juliana Brizola, o Edgar Preto e o Kovács Filho, que se apresentam como pré-candidatos. Algum deles tu acha que larga na frente? Nas pesquisas, a gente tem que olhar a pesquisa. As pesquisas estão dando uma liderança expressiva do Zucco, que foi o mais votado deputado federal nas últimas eleições. E aí, vai essa candidatura se consolidar como a favorita? É a questão. Os outros candidatos são todos potenciais candidatos com grande força política também. Afinal, o Gabriel Souza, ele é o vice-governador. Então, ele tem aí a máquina pública, vamos falar assim, que é o que ajuda também, né, como agente de força política para apoiá-lo na candidatura. Vão conseguir compor uma aliança que congregue partidos grandes, como é o PP.
o PP vai de candidatura própria? Essa resposta, embora tenha aí o Kovács Filho e o Hernani Polo como nomes candidatos a governador, um a vice e tal, mas se o partido não se entendeu no que ele quer, candidatura própria ou ser um protagonista de uma chapa que vá para centro-direita ou centro-esquerda, qual for a decisão deles, então você ainda tem um cenário que vai ser alterado. O PT entra forte porque vai ter o apoio do Lula. E na medida que o Lula cresce também, possivelmente vai ter repercussão aqui, embora seja o Rio Grande do Sul, um estado mais de direita, mais conservador do que propriamente tal. Então, os grandes centros são centro-esquerda, né? Porto Alegre, outros municípios. Mas nas eleições municipais mostrou aí uma tendência de mais centro-direita do que outra coisa em relação à decisão. Foi o caso diferente foi Pelotas, que o PT ganhou a eleição, Pelotas. Porto Alegre é o MDB, né, que é o candidato será o candidato do Gabriel Souza, né, no caso do governo do estado agora, e Porto Alegre é uma cidade muito importante, mas está junto também com um apoio grande da direita, né, que foi o PL, a ajuda do PL para ajudar a eleição do Sebastião Melo. Se você pudesse resumir o Brasil de hoje em uma frase, qual seria a frase? Um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Um pinga-fogo agora sobre alguns nomes que você pode falar uma frase ou uma palavra. Eduardo Leite. Um grande político. Dilma Rousseff. Uma ex-presidente cassada, teve um mandato cassado por irresponsabilidade fiscal. Fernando Henrique Cardoso. Um ideólogo da política acadêmica. Manuela Dávila. Uma jovem política no Rio Grande do Sul da esquerda, e que fazia votos em cidades muito conservadoras. Luiz Inácio Lula da Silva. É um presidente do Brasil hoje. Se você pudesse indicar um livro para a nossa audiência, um livro de literatura que você gosta, qual seria o livro? Como as Democracias Morrem. Muito bom esse livro. E considerações finais? Parabéns, Lucas, pelo programa, porque como eu sou filha da PUC, se a escola não faz uma boa orientação aos seus alunos, não terão bons profissionais na área da comunicação. E com a concorrência, com as redes sociais, você precisa apurar mais a busca da verdade e não da versão ou da interpretação. Embora, na política, o que vale é a versão e não o fato. Então, quero agradecer a Ana Amélia, foi uma honra recebê-la aqui, um debate em alto nível, e assim a gente encerra esse episódio do Trocando Ideias. Siga nas redes, porque também teremos grandes figuras nos próximos episódios. Muito obrigado, Ana Amélia, e um abraço a vocês. Obrigado.